da ANPRA. Chegamos na nossa última gravação e nós vamos tratar aqui sobre a não cumulatividade. Já tratamos um pouco sobre ela em outros vídeos, mas vamos tentar entender melhor a sistemática dessa modalidade. A gente já discutiu sobre ele ser princípio, regra. A questão ele é acima de tudo uma técnica, tá? Uma técnica que tem uma intenção muito clara: reduzir a tributação em cascata. Ou seja, eu quero evitar com a não cumulatividade que o imposto incida sobre impostos pagos anteriormente na cadeia produtiva. A não cumulatividade foi pensada para a tributação em cadeia produtiva, ou seja, aquela tributação que incide, que vai incidir sobre o produto que passa por uma cadeia produtiva. Então, um carro, por exemplo, que talvez seja um exemplo mais claro, ele tem várias etapas, várias cadeias produtivas do carro. Tem um pessoal que vai produzir o aço, que vai produzir o metal, que vai produzir o aço, que vai produzir a chapa, que vai compor o carro. Tem a fibra, que vai servir para o couro, que vai servir para o banco do carro. Tem a borracha, que depois vai ser vulcanizada numa empresa de pneu, que vai formar a roda do carro. Uma infinidade de coisas. Em todas essas fases produtivas incide tributos. Então, para evitar que esse tributo seja acumulativo, eu crio isso daqui, a não cumulatividade. Porque aconteceria o seguinte: vamos supor, cadeia produtiva com etapas A, B e C. Na etapa A, eu produzo um produto. Isto aqui. E aí, eu pago R$2 de tributo. Então, isso aqui, o meu custo seria R$3 mais R$2 de tributo, 5. Aí eu vendo. Aí eu vou botar isto aqui em cima. Isto aqui eu ia vender como eu paguei 5 aqui, o restante que eu montei vai 10, 15. Se eu jogasse tributo sobre os 15, eu ia estar pagando tributo sobre os R$2 que eu paguei de tributo. Tá? Isso é tributação em cascata. Porque aí eu ia jogar lá para frente um tributo pago sobre os 10 que eu acrescentei aqui e sobre o que já foi pago nos 5 lá atrás. Então, a não cumulatividade visa evitar esse pagamento em cascata, compensando o que já foi pago anteriormente. Ora, eu paguei aqui R$2 de tributo. Então, eu desconto. De forma que eu só vou tributar o que foi acrescentado. A não cumulatividade dos impostos é a mais clássica porque os impostos aqui no Brasil incidem sobre a cadeia produtiva. Tá? Diz a Constituição sobre o IPI: será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. ICMS será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria ou prestação de serviço com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro ou pelo geral. Nós temos o sistema de crédito físico. Tá? O contribuinte se acredita na entrada do produto e se debita na saída. Ou seja, eu vejo quanto entrou e aquilo ali eu vou descontar. De forma que eu só vou pagar sobre o valor que eu agreguei naquele momento da produção. Tá? Por exemplo, o motor foi vendido para a indústria de automobilística, ela gera um crédito. Aí a indústria automobilística pega esse motor e coloca dentro do carro. Quando ele for vender o carro, ele joga a base de cálculo mais alíquota, acha o valor e pega aquele crédito daquela compra do motor e subtrai, de forma que vai reduzir o que ele vai pagar. A ideia é que eu pague apenas o que eu agreguei em cada fase produtiva. Daí se falar que a não cumulatividade está dirigida para os impostos de valor agregado. Em cada fase da produção, eu agreguei alguma coisa. Aí eu tributo aquilo que eu agreguei, descontando o que eu já paguei antes. O crédito não real significa o seguinte: ele é registrado em notas em livros, ou seja, eu não recebo um dinheiro, eu recebo apenas, olha, eu paguei tanto, você vai ter um crédito presumido. O sistema brasileiro segue o sistema de imposto sobre imposto, ou tax on base, ou seja, abate-se o valor do tributo devido na saída com aquele pago na entrada. Então, quanto foi pago de tributo pela fabricante do motor? R$30. Então, esses R$30, quando eu for vender o carro, eu vou descontar do valor que eu cheguei. Então, vamos supor, eu comprei um motor que foi a R$30. Aí eu peguei o meu carro, botei o motor.
Aí eu faço o cálculo, aí eu tenho que pagar de tributo R$ 500. Tá? Aí eu tinha R$ 30 do motor, desconto, em vez de pagar R$ 500, eu vou pagar R$ 470. Agora imagine isso, no caso de uma montadora, por exemplo, uma infinidade de créditos vindo de diversos elementos da cadeia produtiva. Né? Há um sistema de bases e subbases que o Brasil não adota, ou seja, os parâmetros são as bases de cálculo dos impostos sem se aplicar o valor das alíquotas. Então eu faço o cálculo na base de cálculo. Por exemplo, retirando o valor do motor e daí calculando sobre o valor do carro. O sistema de imposto sobre imposto eu acho mais fácil. Você calcula o valor total do carro com todos os tributos e daí eu vou só substituir o valor que foi pago. Tá bom? O IPI ele é crédito pleno. Então, em tese, o IPI, tudo que entrou no IPI eu posso acreditar. O ICMS tem algumas peculiaridades. Isenções e não incidências, salvo determinação contrária, não implicará em crédito para compensação com o montante devido às operações ou prestações seguintes. Acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Então, olha lá. A isenção acaba, no caso do ICMS, gerando um prejuízo para a empresa que está vendendo. Porque eu vou vender essa peça, só que eu sou isenta. Então, quando eu vender a peça, como eu sou isento, a pessoa que está comprando essa peça de mim não vai ter crédito. Veja, isenções e não incidências não implicará crédito para compensação com o montante devido às operações ou prestações seguintes. Então, eu sou isento para produzir essa pecinha. Eu vendi, a empresa que comprou, ela não vai ter crédito de minha parte para compensar quando ela for vender o produto dela lá na frente. Por exemplo, se eu vou vender isso daqui, como isso aqui não gerou crédito, ela não vai ter crédito para abater. E mais, segundo os críticos, essa pecinha aqui, quando eu vendi, eu fui isento, mas quando entrou nesse objeto, e esse objeto foi vendido sem o meu crédito, que eu era isento, quando o tributo for incidir, o ICMS for incidir sobre isso daqui, vai incidir sobre esse daqui e sobre a pecinha. E a pecinha deixará de ser isenta. Compreende? A isenção, ela fica restrita apenas àquele momento da cadeia produtiva quando eu vendi a pecinha. Como eu não dei crédito, quando a pecinha for lá para frente, o valor dela vai ser tributado. Alguns defendem que deveria, nesses casos, haver um crédito presumido. Olha, eu não paguei nenhum tributo, mas para que essa peça continue isenta, se ela fosse ser tributada, seria, sei lá, R$10 de tributo. Então eu vou descontar R$10 presumidamente para essa peça continuar isenta. O pessoal do governo fala o seguinte: não, mas a gente não quer isentar esta pecinha, a gente quer isentar esta pecinha sendo vendida pelo Jorge Nor naquele momento da cadeia produtiva. E não a pecinha em toda a cadeia produtiva. Se eu quisesse, eu faria um crédito presumido. Tá? Essa, inclusive, são críticas do Domingos Machado. Tá? Bom, e aí vemos uma das coisas mais curiosas da nossa legislação: a não cumulatividade de contribuições. Ou, se a puder falar, a não cumulatividade incidentes sobre tributos monofásicos. Porque quando eu tenho uma cadeia produtiva, eu tenho um tributo plurifásico. O ICMS, o IPI e tudo que a gente vê até aqui é uma tributação plurifásica, ou seja, uma tributação em vários pontos da cadeia produtiva. O PIS, PASEP e a COFINS incidem em um momento da cadeia produtiva, em um momento apenas. Não é uma cadeia produtiva. De onde é que vem o crédito? De onde ele vai tirar o crédito para pagar? Bom, os regimes não cumulativos desses dois tributos foram instituídos do PIS/PASEP pela Lei 10.237 de 2002 e do COFINS pela Lei 10.833 de 2003. E ali são diferentes. No PIS/PASEP é 1,65 no regime não cumulativo e no regime cumulativo é 1%. No COFINS o regime não cumulativo é 7,6% e no regime cumulativo é 3%. Então vejam só, eu pago mais tributo
Parei para o regime não cumulativo do que no regime cumulativo. Sendo que a ideia da não cumulatividade é justamente eu pagar menos tributo. Como é que funciona a não cumulatividade nesse tipo de tributação? Aplica-se a aplicação das alíquotas sobre os valores de determinados bens e serviços, despesas e despesas indicados em lei. O valor que eu obtenho é crédito. Por exemplo, vamos supor que eu sou uma indústria, aí eu tenho meu faturamento, tá? Eu vou ter que pagar o PIS/COFINS. Aí eu sou não cumulativo. Vai incidir 3 e 1%. Né? 4%. Bom, mas eu sou, como é que se diz? Eu optei pelo sistema não cumulativo. O que acontece? Eu vou pagar 1,65 e 7,6, totalizando 9,25% de PIS/COFINS. Só que esse valor eu vou também jogar em alguns objetos. Por exemplo, eu comprei determinado insumo. Você vê, sei lá, você comprou este insumo a R$30 cada pecinha dessa. Eu vou jogar 9,25 sobre cada pecinha dessa, achar um valor, e o valor que eu achar, eu vou descontar no meu faturamento, da base de cálculo. Entendeu? Ah, sei lá, luz elétrica. Quanto eu gastei de luz elétrica? Tantos reais. Joga 9,25, você vai ter um crédito. Desconta do faturamento. E aí eu vou conseguir reduzir o meu faturamento para fins de base de cálculo do PIS/COFINS. E aí, quando eu for jogar os 9,25 da soma do 1,65 do PASEP e dos 7,6 do COFINS, em tese, eu vou pagar menos do que eu pagaria se fosse 3%. Então, a lógica é o seguinte: o regime não cumulativo pode ou não ser vantajoso. Tá? Pode ou não. Por quê? A depender do que eu tiver de crédito para receber, eu posso conseguir fazer uma redução legal no meu faturamento e esse total de 9,25 de PIS/COFINS, somando os dois, dá um valor menor do que o regime não cumulativo, do que o regime cumulativo. Mas, a depender do que eu posso creditar ou não, pode ser mais vantajoso eu ficar no regime cumulativo pagando 4%. Vai depender do cálculo. Vai depender do que eu tenho para acreditar. Então, note, eu brinco até que isso aqui é o estado Uri Geller. Lembra do Uri Geller que entortava as coisas? Lá na década de 80? O estado brasileiro é o estado Uri Geller. Pega uma coisa não cumulativa que seria uma coisa que seria para sistemas plurifásicos, cria uma não cumulatividade monofásica, criando um sistema de crédito maluco, no meu entender, e correndo risco da empresa que optou pelo não cumulativo, que em tese é para pagar menos, pagar mais. Porque de repente o que ela tem para gerar crédito não vale a pena. Então depende muito do cálculo. Bom, meus amigos, era isso que eu ia falar, não só por hoje, mas nessa disciplina. Bons estudos e muito